Existe uma imagem do Superman que sempre causa discussão quando aparece na internet. Não importa se é em grupo de HQ, no X ou nos comentários do YouTube. Basta aparecer a foice e o martelo no peito dele que alguém vai dizer: pronto, transformaram o Superman em comunista. Mas a verdade é que essa história é muito mais interessante do que parece. Porque a pergunta que essa HQ faz não é se o Superman seria de esquerda ou de direita. A pergunta é muito mais desconfortável que isso. O que aconteceria se o homem mais poderoso da Terra crescesse em um lugar completamente diferente daquele que o transformou em herói? E quando eu digo diferente, eu não estou falando de outra cidade ou outro país qualquer. Eu estou falando da União Soviética, em plena Guerra Fria. Só que é aqui que a maioria das pessoas se engana. Porque quando você ouve Superman soviético, a primeira imagem que vem à cabeça é a de um supervilão autoritário destruindo o mundo. Mas essa não é a história que a DC resolveu contar. Na verdade, o mais assustador nessa HQ não é o Superman virar um monstro. É o fato de que ele continua tentando ser um herói. E quando você percebe isso, a discussão muda completamente. Porque se o Superman continua sendo uma boa pessoa, continua querendo acabar com a fome, com a guerra e com o sofrimento, então onde exatamente está o problema? E é justamente aí que essa história começa a ficar perigosa. Porque a versão soviética do Superman não queria conquistar o mundo. Ela queria consertar o mundo. E talvez essa seja a ideia mais assustadora que a DC já teve para o personagem. Para entender por que essa HQ ficou tão famosa, a gente precisa começar pelo ponto que muda toda a história. No universo tradicional da DC, a nave do Superman cai no Kansas, ele é encontrado pelos Kent e cresce aprendendo valores como liberdade individual, responsabilidade e escolha. Mas entre a foice e o martelo, um pequeno atraso na trajetória da nave muda tudo. Em vez de cair nos Estados Unidos, ela aterrissa em uma fazenda da União Soviética. Parece uma mudança simples, mas ela altera completamente a forma como Clark enxerga o mundo. E é aqui que surge uma pergunta interessante. Se os poderes continuam os mesmos, até que ponto a criação de uma pessoa influencia quem ela se torna? O mais curioso é que essa versão do Superman não cresce odiando as pessoas nem planejando dominar o planeta. Muito pelo contrário, ele vê pobreza, sofrimento e dificuldades ao seu redor e desenvolve exatamente o mesmo impulso heróico que conhecemos. Ele quer ajudar, ele quer proteger, ele quer melhorar a vida das pessoas. Só que existe uma diferença fundamental. Enquanto o Superman americano aprende que deve servir às pessoas, o Superman soviético aprende que deve servir ao Estado. E essa pequena diferença vai criar consequências gigantescas mais para frente. Só que existe outro detalhe que torna tudo ainda mais interessante. A União Soviética percebe rapidamente o que tem nas mãos. Afinal, imagine descobrir que existe um homem capaz de parar tanques com as próprias mãos, atravessar paredes e voar pelo planeta inteiro em questão de minutos. Não demora para que ele se torne muito mais do que um herói. Ele vira um símbolo, uma ferramenta de propaganda. Um exemplo vivo de que o sistema soviético seria superior ao resto do mundo. E quando um governo passa a possuir alguém como o Superman, o equilíbrio global simplesmente deixa de existir. É nesse momento que a HQ começa a brincar com uma ideia extremamente desconfortável. Porque durante décadas nós fomos acostumados a enxergar o Superman como um protetor dos Estados Unidos. Mas e se ele estivesse do outro lado? E se a maior arma do planeta pertencesse ao principal rival americano durante a Guerra Fria? A simples existência do Superman já seria suficiente para mudar completamente a história da humanidade. E é exatamente isso que acontece. A influência dele cresce tanto que a União Soviética começa a prosperar em uma velocidade absurda. Problemas são resolvidos. Crises desaparecem. A eficiência do governo aumenta. Regiões inteiras passam a funcionar melhor graças à presença de alguém que literalmente consegue resolver problemas impossíveis. E aqui está a armadilha da HQ. Porque durante boa parte da leitura, você percebe que as coisas realmente parecem estar melhorando. Não existe uma grande tirania aparecendo logo de cara. Não existe um Superman maligno dando risada enquanto destrói cidades. Na superfície, tudo parece funcionar. Mas toda vez que alguém promete resolver todos os problemas da humanidade, uma pergunta inevitável aparece. Qual é o preço? E é justamente aqui que a história começa a mostrar suas garras. Porque quanto mais o Superman consegue melhorar o mundo, mais ele passa a acreditar que sabe o que é melhor para as pessoas. E quanto mais ele acredita nisso,
menos espaço sobra para que as próprias pessoas escolham seus caminhos. Afinal, se existe um ser praticamente perfeito observando tudo do céu, por que deixar que humanos comuns tomem decisões erradas? Percebe como a situação começa a ficar estranha? Ela se transforma em uma discussão sobre poder. Porque a pergunta já não é mais se o Superman é bom ou ruim. A verdadeira pergunta é muito mais perigosa. O que acontece quando uma pessoa boa recebe poder absoluto? E sabe o que eu mais gosto em Entre a Foice e o Martelo? É que essa HQ nunca tenta te dar uma resposta fácil. Hoje em dia, muita gente olha para essa história e tenta resumir tudo em uma discussão política. Tem gente que diz que ela é uma crítica ao comunismo. Outros dizem que ela é uma crítica aos Estados Unidos. Mas, sinceramente, eu acho que a proposta dela é muito mais interessante do que isso. Porque, no fundo, essa não é uma história sobre ideologias. É uma história sobre o Superman. Ou melhor, sobre o que acontece quando alguém com poderes praticamente divinos decide assumir a responsabilidade de resolver todos os problemas da humanidade. E convenhamos, à primeira vista, isso parece uma ótima ideia. Se existisse alguém capaz de acabar com guerras, eliminar a fome, reduzir a criminalidade e impedir conflitos ao redor do planeta, quem não gostaria de ver essa pessoa no comando? Quem não ficaria tentado a entregar as rédeas para alguém aparentemente perfeito? O problema é que a HQ mostra algo que muita gente esquece. Quanto mais poder uma pessoa acumula, menos espaço sobra para que outras pessoas façam suas próprias escolhas. E é justamente aí que a história começa a ficar desconfortável. Porque em vários momentos você entende o Superman, você entende suas intenções, você entende o motivo por trás das decisões dele. Mas, ao mesmo tempo, existe aquela sensação constante de que alguma coisa não está certa. Como se a solução perfeita estivesse custando algo importante demais. E talvez esse seja o grande mérito dessa HQ. Ela pega um personagem que normalmente representa esperança e faz o leitor questionar coisas que nunca imaginou questionar. Não porque o Superman ficou mal, não porque ele enlouqueceu, mas porque ele continuou acreditando que estava fazendo a coisa certa. E às vezes, são justamente as pessoas mais convencidas de que estão certas que acabam cometendo os maiores erros. Por isso, Entre a Foice e o Martelo continua sendo uma das melhores histórias já feitas com o personagem. Não pela polêmica, não pelo símbolo da foice e do martelo, e nem pelo choque de ver o Superman fora dos Estados Unidos. Mas porque ela faz uma pergunta que continua relevante até hoje. Se você tivesse poder para mudar o mundo inteiro, até onde iria? Agora eu quero saber a sua opinião. O Superman dessa HQ era um verdadeiro herói tentando construir um mundo melhor ou alguém que acabou indo longe demais? Deixe a sua resposta aqui nos comentários porque eu quero ler o que vocês pensam sobre isso. E se você curte vídeos sobre Batman, Superman, HQs e histórias que vão muito além da superfície dos personagens, já se inscreve no canal. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos temas que estão vindo por aí. Nos vemos no próximo vídeo.